Muito bem, gurizada, ao som dos pássaros. Aí agora a gente vai, até cachorro latiu agora, olha aí, minha nossa. A gente vai falar, no último vídeo a gente falou sobre coisas ruins, mortes, gente que fez maldade. E agora a gente vai falar sobre absurdos que o amor fez na história da humanidade. A gente vai falar sobre coisas que o amor fez e os absurdos do amor, não é esse o título do vídeo? Então tá, os absurdos do amor. Segura só. É importante dizer aqui que antigamente casamento com parentes era uma coisa relativamente normal para manter o poder, para tu não ter que dividir com outra família o poder, certo? Então é importante a gente considerar isso. Vamos ver a vinheta que a gente já volta aí. Muito bem, gurizada, estamos aí para mais um dia de vídeo, ainda nesse clima de Covid-19, e essa máscara é um saco. Eu vou deixar essa máscara de lado para eu poder falar melhor, para vocês me entenderem melhor, até porque num raio de 4 metros, pelo menos, não tem ninguém próximo de mim, e se vocês olharem a imagem aí atrás, vão ver que ainda está um pouco vazio, não está completamente cheio de novo, mas está no caminho. Bom, vamos falar dessa vez nesse vídeo sobre coisas que o amor faz, se é que a gente pode chamar de amor. E aí eu acho que a gente tem que fazer um outro vídeo mais pra frente, falando ou tentando definir de alguma maneira o que é o amor, tá? Importante. Bom, vamos lá. Vamos começar falando de uma mulher chamada Júlia Agrippino Menor. Isso é no auge do Império Romano, certo? Ela era esposa do Calígula. E quando o Calígula morreu, ela começou a se aproximar do Palas, do Marco Antônio Palas. Mas na verdade não era o Palas quem ela queria, era o tio dela, certo? Ela estava se aproximando através do Palas para chegar no tio dela. E ela efetivamente conseguiu chegar no tio dela, o imperador Cláudio. E ela acabou se casando com o imperador Cláudio. E o imperador Cláudio e ela acabaram tendo um filho chamado Nero. Já ouviu essa história de que o Nero botou fogo em Roma? Pois é esse mesmo Nero. Então quer dizer que ela era esposa de um imperador, se aproximou de um outro que era primo por causa do tio, se casou com o tio e teve um filho com o tio. O filho é o Nero e esse filho depois botou fogo em Roma. Essa é a história da Júlia Agrippina Menor. Vou te trazer uma outra agora. Para quem não sabe, o Havaí é um arquipélago que foi anexado aos Estados Unidos, certo? No século XIX. Mas antes de acontecer isso, existia uma princesa chamada Nirrhenaena. Acho que é isso, é um nome bem difícil. Vou botar aqui embaixo para vocês verem o nome dela. Bom, o fato é que ela casou com o próprio irmão, porque era uma tradição da tribo, do povo, naquela época, daquele povo, enfim. Mas, naquela época, os missionários já tinham feito a cabeça das pessoas, do povo, de que casamento entre parentes, que é o que se chama de incesto, era uma coisa ruim, sabe? Era pecado, enfim. E aí ela teve que desfazer o laço com o irmão e se casar com um outro jovem de uma outra família. Mas nesse meio do caminho, ela ficou grávida. Entre se separar do irmão e se casar com o outro, ela ficou grávida. E aí o irmão dela garantiu que o filho era dele. Olha só. Essa criança não nasceu com saúde. Dias depois de ter nascido, a criança veio a falecer. Ela entrou numa super depressão, a princesa, e acabou morrendo também. E depois disso, nunca mais a família real se casou com parentes por conta deste evento, que na verdade ninguém sabe exatamente se era mesmo filho do irmão ou não. Outro caso. Bom, a gente fala aqui que incesto não é legal e tal, falou por causa da igreja, mas tem toda uma questão biológica também que prova, por A mais B, a ciência prova que não é uma coisa legal. E aí, como exemplo de que pode não ser uma coisa legal geneticamente, enfim, a criança nascer com problemas, a gente vai voltar um pouco no tempo
E a gente vai lá no século XVI, na dinastia Habsburgo, é um nome complicado também, eu vou botar aqui embaixo também para vocês verem, mas a gente vai voltar lá no século XVI, que tinha essa questão também do incesto. Olha só, existia o príncipe Carlos naquela época, que também todo deformado, enfim, tinha problemas mentais, instabilidade mental, e o príncipe Carlos era um fruto de incesto. Na verdade, diretamente ele não era fruto de incesto, eram os avós, os avós dele, certo? Tudo partiu lá dos avós. A avó materna era irmã do avô paterno, certo? Para entender mais ou menos a parada. A avó materna era irmã do avô paterno, para entender mais ou menos. E a Catarina, a gente está falando do Carlos, do príncipe Carlos, mas a Catarina, a avó materna, era irmã do avô paterno, que também se cruzou com a mãe do príncipe Carlos V e tinha a tios. Enfim, o fato é que essa família, o Habsburgos, eles se cruzaram tantas vezes, houve tanto cruzamento genético na mesma família, que hoje em dia essa dinastia, essa família não existe mais. Ela foi extinta por conta dos problemas de nascimento que as crianças tinham e, obviamente, não duravam muito tempo de vida, certo? Bom, eu trouxe só 3 casos, eu vou fazer um outro vídeo contando mais 3 casos assim, que é esses casamentos, essas coisas loucas da história. E aí, hoje em dia é o difícil da gente dizer se isso é uma loucura, as loucuras frutos do amor, né? As loucuras fruto do amor, né? A gente não tem como dizer se de fato isso era uma relação de amor ou não, ou na verdade uma relação simples, única de interesse de se manter o poder e se manter no poder, não é? Hoje em dia a gente tem outras formas de se manter no poder que a gente fica vendo por aí, mas vamos lembrar que isso é uma carga histórica que a gente traz. No outro vídeo eu vou trazer mais 3 casos assim curiosos, tá? Manda e-mail, te comunica, faz aí, curte, compartilha, assina o canal, marca a sinetinha, tudo isso aí que tu já sabe, me dá essa força, valeu, até mais, tchau!